Boa tarde, povo de Deus, que a paz seja com todos. Que grande oportunidade nesta tarde poder ministrar a poderosa, a perfeita, a santa, a digna palavra do nosso Deus. Queria que você abrisse comigo o evangelho aí, carta 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Até mesmo você que está em casa, que ouvirá pela internet, pelo Facebook, pelas redes sociais, YouTube, abra conosco também, porque o Senhor quer nos trazer coisas gloriosas aos nossos corações, para que possamos ouvir, entender, compreender e praticá-la. Amém? Então vamos ao texto. Essa mensagem ela tem um título: Inspiração Divina e Autoridade da Bíblia. O que é Bíblia? Palavra de Deus. É um conjunto de livros que revela a grandeza, a misericórdia, a bondade do nosso Deus e os seus conhecimentos que quer derramar em nossos corações. Amém? Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. O que é inspiração? Presença, o sopro em nossos ouvidos da vontade de Deus, que às vezes vai contra nós mesmos, porque para fazer a vontade de Deus temos que renunciar às nossas próprias vontades. Vou ler mais uma vez, que é gravado em nossos corações. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos. O que é homem santo? Homem separado do pecado, num pedestal para ser adorado, reverenciado, aplaudido. Homens santos que afastaram do pecado para servir o nosso Deus. Falaram inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da verdade. Que vocês passem tuas mãos agora e desce a maior e a melhor salva de palmas para esta palavra. Isso! Aplauda mais forte ainda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel e maravilhoso, eu digo nesta tarde para te adorar, te reverenciar, para te exaltar e te engrandecer. Vem agora, Senhor. Derrama sobre nós o teu poder, as tuas maravilhas, tua misericórdia, a tua graça sobre nós. Senhor, julga nossas causas, socorre nosso Brasil, socorre o mundo, Pai, que passa por tribulação, por essa pandemia, Senhor. O Senhor tem poder para mudar essa situação, este quadro. Faça algo novo, Senhor. Traga a resposta. Desperta essa nação a buscar a tua presença. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e maravilhoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tem que ser o nosso Deus também. E nesta tarde eu te peço, Senhor, usa a boca do pregador e os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produza o resultado por qual foi enviada e mandada, em nome de Jesus, que assim seja. Queridos, amados irmãos, que coisa gloriosa tocar na santa palavra do nosso Deus. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para uma vida e o caráter cristão. Vida e o caráter cristão. A Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Disso decorre
o fato de ela ser nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual. Sua inspiração divina e sua soberania como única regra de fé e prática para a nossa vida constitui-se a doutrina basilar da fé cristã. Porque a nossa fé tem que ser em Cristo. O que é fé? Eu crer, eu acreditar piamente naquilo que eu estou lendo ou ouvindo. A nossa fé, ela é em Cristo, o autor da nossa fé. Se eu acredito numa imagem de escultura, no animal, no sol, na lua ou num peixe, eu estou equivocado, eu estou errado. Eles não podem me dar resultados que eu almejo, que eu desejo. Mas quando eu olho para Cristo, registrado Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor da fé. Fé é acreditar. Se eu acredito, algo tem que acontecer. Cristo, o nosso mediador entre Deus e o homem. Vocês ouvintes, que me desculpe, mas a Bíblia Sagrada, ela não dá outra alternativa para nós. Quando o homem muda isso, ele começa a trazer heresia, engano no nosso meio. Você pode ler toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada, você vai ver de quem que é a honra, de quem que é a glória, quem que faz todas as coisas, Salmos, Jeremias, Isaías, Ezequiel, muitos outros, Neemias, Abraão, muitos outros. Deus cumpriu a sua promessa para conosco, dando o seu Filho unigênito Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para nos conceder a vida eterna, nos mostrar o caminho para alcançar o que nós mais almejamos, a paz, a alegria, a salvação, a vida eterna, a comunhão perfeita com nosso Deus. Esta inspiração é um fato singular que ocorreu na história da redenção humana. O enfoque da presente pregação é sobre a importância e o significado dessa inspiração divina. Vamos entender um pouco sobre isso hoje. Por isso esse assunto é abrangente. Pode ser que não dá para nós terminarmos essa mensagem total até o final, mas vamos entender um pouco mais sobre isso, porque o ponto central é a inspiração. Cremos na inspiração divina e autoria da Bíblia Sagrada. Senão, vamos chegar aonde? Cada um fala uma coisa, cada religião defende uma linha de pensamento, de raciocínio. A Bíblia nos fala que há caminhos que parecem ser o certo, mas são caminhos de morte, de destruição. Quando eu perco o foco de Cristo, de Deus, eu começo a oscilar, variar para a esquerda, para a direita, e eu começo a perder o alvo. Todos aqueles que confiaram em Deus, que viveram a promessa de Deus, alcançaram a vitória, alcançaram o mais desejado, estar com Deus. Nós também hoje somos diferentes. Nós almejamos o céu, nós queremos ir para lá, queremos estar lá, com os patriarcas, com os heróis da fé, mas até lá, existe uma trajetória, existe uma caminhada de renúncia, de vida com Deus, de prática da vontade do nosso Deus. Há várias igrejas, há dominações, mas o único que nos prometeu é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Uma certa feita, Cristo estava dando um sermão para os seus discípulos e para outros. Aí o povo, ou alguns discípulos, começaram a sair de fininho. Assim que muitos fazem quando a coisa começa a apertar. Quando a resposta começa a ser altura. Sai um, sai o outro, foi saindo. Aí Pedro, seu discípulo, ficou preocupado. Senhor, o povo está indo embora. Eles não estão conseguindo ouvir o sermão, essa mensagem. Talvez muitos que vão começar a ouvir essa mensagem também
vai fazer do mesmo jeito, vai mudar, trocar, mas não vai ouvir a mensagem até o final. Eu quero que você ouça, que você entenda essa mensagem. Aí Pedro, o pessoal está embora. Aí Jesus disse para Pedro: não é Pedro, vai também. Se você acha que a solução é ir embora, é abandonar, é afastar, é rejeitar, é dar as costas, pode também. Aí Pedro, um homem muito sábio também, né, começou a andar com Cristo, olhou para a esquerda, para a direita, norte, sul, leste, oeste, olhou para o passado, para o presente e para o futuro. Senhor, Senhor, para onde iremos nós? Esta expressão de Pedro chega até nós, chega até os dias de hoje, nesse momento. Senhor, para onde iremos nós? Nós significa toda a humanidade, não só Pedro ou naquela época, mas abrangia todo ser humano existente. Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem palavra de vida eterna? E essa mensagem merece os aplausos. Isso, aplauda mais forte, que é para Ele. Não existe outra saída, não existe outra forma. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2, versículo 3, 14 ao 17, ele fala assim: olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, desde e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras, podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra do nosso Deus, dele, eu prego a palavra dele, eu faço menção dele, reconhecendo sim as autoridades aqui na terra, eclesiásticas, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores, membros, servos do Senhor, santos para a salvação. Mas a minha definição é Cristo, que Ele venceu por nós, venceu a morte, curou, libertou, transformou, ensinou e nos prepara a cada dia para ir para o céu. O Espírito Santo está conosco para nos convencer do caminho certo. A palavra de Deus deve nos ensinar, nos instruir, corrigir e redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então é isso aí, queridos, queridas, irmãs, irmãos, povo eleito, sacerdócio real, nação santa. Fomos comprados pelo preço muito alto de sangue ali na cruz do Calvário, derramado por nós, para que eu, vocês, toda a humanidade existente possa alcançar o privilégio, a oportunidade de estar com Deus na vida eterna. Para os que crêem. Quem não crê na vida eterna passará na condenação eterna. Quem não está com o Senhor vai estar aonde? Com o diabo e os seus anjos caídos. Mas o foco aqui é esse: compreender, mostrar a palavra do nosso Deus. Revelação. A palavra revelação, Apocalipse, em grego significa ato e o efeito de tirar o véu que encobre o desconhecido. Nessa escritura, essa palavra é usada em relação a Deus, pois é Ele quem revela a si mesmo, a sua vontade e natureza e os demais mistérios. Ele não fará coisa alguma
sem ter revelado ao seu segredo, aos seus servos, os profetas, registrado em Amós capítulo 3, no versículo 7. Antes de vir os dias terríveis, mal, Deus usa os teus servos para falar. Nada é à toa. Hoje, o momento é caótico, é apavorante. Milhares de pessoas morrendo todo dia, em todo o mundo. Isso é preocupante. Aqueles que estão olhando para Jesus Cristo estão tremendo de medo. Não saem mais de casa. Estão até suicidando. Mas temos que confiar no nosso Deus. Temos que esperar nele. E se, por exemplo, uma pessoa partir dessa vida, estando com Deus, estará melhor do que nós. Então, o foco não é esse. É para onde vai. Onde passará a eternidade. E essa decisão, essa conquista, nós alcançamos antes. Quando nós observamos, aceitamos, praticamos, buscamos a viver as Sagradas Escrituras. Cada dia que passa, passamos a ter mais intimidade com o nosso Deus. Vamos entender qual a vontade dEle. Vamos ter firmeza. A igreja é a coluna da firmeza da verdade. Então, para que desespero? Para que se angustiar, se preocupar, descabelar, falar besteira, se esconder? Não adianta. É momento de crermos em Deus. É momento de buscarmos a presença de Deus. É momento de valorizarmos aquilo que temos aprendido com o nosso Deus. Eu queria que vocês fossem comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, bem conhecido, mas fala muito aos nossos dias atuais, porque ela não muda. Ela é viva e edificante, mais penetrante que espada de dois gumes. É a palavra de Deus. Deus nos conhece. Antes de abrir nossa boca, Ele sabe o que está no coração. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos que tratar ou prestar conta, o nosso Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu vou ler a partir do versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Olha só, o povo de Israel vivia de agricultura. Eles colhiam. Então, quando não chovia, ou existia alguma praga, eles ficavam desesperados. Ia colher o quê? Ele fala, se eu cerrar os céus e não houver chuva, é Deus que põe o limite. Ele determina todas as coisas. Quem vive e quem morre. Tudo está no controle dele. Ele não perde o controle, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Operando eu, quem impedirá? Tudo é possível aos que creem. E nós cremos nessa tarde. Se eu cerrar os céus, não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, peste são pessoas violentas ou enfermidade, males desse século. Essa pandemia, essa Covid-19, coronavírus, está exterminando a nação. É hora de eu, você, os salvos, a nação do Brasil e do mundo, prostrar o joelho, clamar o nosso Deus para nos dar resposta, dar o livramento e a vitória. Porque senão, querido, estamos arruinados, destruídos. Graças ao nosso Deus, que nos deu o seu Filho amado Jesus Cristo para a nossa redenção, para a nossa salvação, para o nosso consolo e para nos conceder a vida eterna e a cura e a paz que o mundo busca. Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, qual nome você tem clamado? Qual nome você tem suplicado? Qual nome você tem servido? Qual nome você tem buscado? Uns, no passado, buscaram Astarote, Moloque, Diana, Camus, Levabaim, Baal. E você, nos dias atuais, tem buscado quem? Na macumba? Na religião? No horóscopo?
Vocês têm alimentado de quê? Igreja, acorda! É momento de despertarmos desse sono, que Cristo está mais perto do que antes. Chama pelo meu nome. Olha o que Deus quer de nós. Se humilhar, prostrar, descer, reconhecer que depende dele, que precisa dele. Não por aí para um carnaval aí, desfazendo da autoridade de Deus, de Cristo, humilhando ele na apoteose ali, ó. Olha a consequência aí, ó. Já de chorar agora, lamentar, mas sim, arrepender dos seus pecados e voltar para Deus, se humilhando. Não é que está em São Jorge, não. Frei Galvão, Madre Teresa, Padre Cícero, outros mais. É hora de depositarmos a nossa fé inteiramente em Cristo para obtermos a nossa vitória. Se humilhar e orar. Orar é falar com Deus. Que Deus nos ouve as nossas petições. Ele nos ouve as nossas orações. Não é falar para uma estátua, para um animal, ficar agarrado em cachorro, em cão, em casa aí, esquecendo de fazer o que Deus quer. Prostarmos diante dele, da sua face, buscar, obedecermos a tua vontade. Porque Deus tem uma vontade. Deus, ele fala. Ele exige, ele quer de nós mudança de vida, mudança de atitude. É momento, é emergente, que nós devemos abrir mão do nosso eu, do nosso ego, da nossa arrogância e praticar verdadeiramente a vontade do nosso Deus. Livro de João, no capítulo 15, no versículo 7, olha o que ele fala. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Aqui é uma comunhão perfeita, uma consonância maravilhosa. Se é uma condição que Deus nos dá, se vocês estiverem em mim, olha, se vós estiveres em mim, vocês comigo, uma intimidade, uma união, um compromisso comigo, crendo em mim, buscando agradar-me, obedecer a minha sã doutrina, que é a palavra de Deus, os mandamentos de Cristo, amar o próximo, perdoar, ajudar, suportar, ensinar, instruir, apontar para Cristo, a rocha inabalável, a eterna salvação. Se vós estiveres em mim, nós com o Senhor, e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, até o que você fala, o que você expressa, o que você prega, o que você canta, tem que ter inspiração do céu, inspiração do Espírito Santo para fazer aquilo que Deus quer. Quando você profetiza, quando você ora, quando você determina, tem que estar dentro da vontade do nosso Deus. É aquilo que Deus quer fazer. Aí tem resultado, aí a vitória vem, aí algo novo acontece e todo o povo regozija, se alegra e glorifica aquele que é digno de honra, glória e louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Quando nós oramos, pedimos a Deus, Ele nos dá resposta. Ele nos garante a vitória. Agora, existem multidões e multidões no Brasil, principalmente, diante de uma estátua, de uma imagem de escultura, feita com mãos humanas, porque alguém disse que ela fez milagre. E se esse alguém for usado pelo inimigo para isso? Porque se algo não agrada a Deus, como é que pode Deus pôr sua mão? Multidões rezam, fazem petição e não tem resposta nenhuma, porque ela não fala, ela não responde. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, ouvido tem, mas não ouve, nariz tem, mas não cheira. Salmo 115. E torna-se semelhante a ela todos que fazem e todos que a veneram. Quantos cristãos hoje já foram católicos, investiram tempo, anos da sua vida, atraso de vida, buscando uma coisa que não tinha efeito algum, que nada podia fazer. Quantos povos no passado foram destruídos por causa da idolatria? Vá no dicionário, se informa o que significa idolatria. É pecado. Deus não pode te ouvir. Isaías capítulo
59, versículo 1 e 2, olha o que ele fala. Isaías capítulo: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Deus está disposto a te ouvir, e está preparado para te ouvir dia e noite, 24 horas. Mas olha o impedimento, olha a barreira. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado é o culpado disso. Quando o povo prostra, adora a imagem, contraria Deus, entristece a Deus. Como é que Deus pode operar se as pessoas estão focadas numa imagem que Deus condena? Eu tenho na internet uma mensagem que fala: povos que não alcançarão a vida eterna. E lá fala: os idólatras não alcançarão a vida eterna. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os idólatras. É o futuro. Nós pegamos o presente. Para os vivos, que morreu, está com Deus. O que fizeram vai ter recompensa. Mas eu falo para os vivos: você, eleito de Deus, igreja, levanta a bandeira do Evangelho, proclama o Evangelho, que é momento. Nós estamos passando nessa terra, vamos deixar o nosso legado como servo de Deus, do Deus vivo, anunciador das promessas do nosso Deus. Os pecados impedem que a tua oração chegue até Deus. E a idolatria tem esse papel de quebrar a aliança com Deus. É pecado, Deus entristece. Deixa disso, larga isso, que quem te ensinou você está igual você, está enganado, totalmente enganado, porque não deu crédito, não viveu, não leu as santas escrituras, a palavra de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, a palavra fiel é esta: que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Olha que fala em Tito 1, versículo 15: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abominável, desobediente e reprovados para toda boa obra. Então não adianta, queridos. A palavra de Deus vai na nossa contramão, que ela vai nos corrigindo, nos ensinando a verdadeiramente sermos fiéis ao nosso Deus. Paulo escreveu a Timóteo, fala assim: olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Temos que procurar entender a palavra, praticá-la e dividi-la com outros, que é necessário. Os dias são maus, porque assim eles possam se arrepender do pecado e verdadeiramente voltar correndo para o nosso Deus.